Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos ao reitor Vicemário Simões, convidamos nesse momento o senhor Adalto Rocha de Matos, subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, para proferir a sua palestra sobre orçamento e finanças das instituições federais de ensino superior em 2019. Obrigado. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Vamos lá, eu não trouxe uma apresentação, até porque eu prefiro fazer uma coisa um pouquinho diferente, se me permite, Thiago, tá? Dos anos anteriores. O que acontece? A gente fazia uma apresentação bem extensa e eu acho que isso consumia tempo demais. Eu prefiro que abra espaço para vocês, para a gente dialogar mais do que eu fazer apresentações extensas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar de alguns pontos que mudaram este ano e alguns pontos de atenção. E, posteriormente, eu acho que seria interessante abrir exatamente para vocês questionarem ou fazer suas colocações, porque eu acho que essa troca, eu acredito, ser mais vantajosa. Vou começar primeiro pela parte de finanças, que é um pouco mais tranquila, né? Vamos lá. Ratificando algumas posições, tá? A gente está com, de fato, uma liquidação que é retirada do tesouro gerencial de vocês no último dia útil do mês. Então, a gente pega essa base para fazer a liberação do financeiro para vocês no mês seguinte. A primeira pergunta que vai acontecer é: como é que eu posso ter previsibilidade da questão de quanto passa? Porque uma hora você passa 60-40, outra hora eu passo 100%. A previsibilidade que eu tenho é a mesma que o Tesouro me dá. Então, assim, quando ele me dá 100%, eu passo de vez para vocês 100%. Quando me dá uma partezinha no início e a outra no meio, eu acabo tendo que fazer a mesma coisa, porque a gente tem uma infinidade de contas a pagar, né? Com relação a financeiros de emendas parlamentares, veja bem, este ano mudou a sistemática de liberação do financeiro de emendas parlamentares. Em primeiro lugar, só é encaminhado para a Segovia, a Secretaria de Governo lá da Presidência da República, o que estiver liquidado. Então, se não estiver liquidado, não vai ser encaminhado. Se a emenda não estiver liquidada, a gente não encaminha. Um outro critério usado pelo, então, secretário executivo na época, e foi feito um ofício circular para vocês, é o critério de priorização. A priorização, antes a cargo da Secretaria de Governo, ficou agora a cargo do Ministério da Educação, que estabeleceu aquele procedimento, aquele rito, que, basicamente, ele consta com a seguinte propositura. As emendas que estão há mais tempo liquidadas vêm primeiro frente às outras. Então, a gente tenta ver, o critério maior seria esse, de ver a antiguidade, para não ter muitas coisas atrasadas, pelo menos para tentar não ter muitas coisas atrasadas. Com relação a restos a pagar, é importante lembrar e ressaltar para vocês que este ano haverá um bloqueio e o cancelamento de restos a pagar que não iniciarem a sua execução ainda este ano. É importante que vocês observem a portaria e qualquer coisa, qualquer dúvida, seja qual dúvida for acerca desse critério, pode ligar para a Coordenação Geral de Finanças, eles estão dispostos lá a atender vocês e tratar ponto a ponto mesmo. Você pode dar o exemplo para ele e eles vão tratar contigo em qual caso entra o resto a pagar. Um último assunto aqui da questão do financeiro diz respeito ao CIADES. O sistema de patrimônio que vai ser obrigatório para todos vocês a partir do ano que vem, para a gente lá no Ministério da Educação é obrigatório já este ano. Bem, vou aproveitar umas frases que eu tive no Forplan, não sei se vão ser as mesmas, então, mas fica aberto a perguntas também. A primeira pergunta que me fizeram foi: Adalto, eu já paguei início desse ano pelo CIADES, eu vou ter o recurso de volta? Não tem essa opção. Essa opção não vai ter. O que vai ter é que o MEC está pagando a partir de julho, o MEC lá mesmo, o MEC como órgão, vai entrar no sistema e a partir de outubro vai estar liberado já para vocês entrarem.
É importante assim que, como esse fórum é bastante importante, tem bastante diálogo entre vocês, é importante que assim não entrem todo mundo de uma vez, que o sistema não vai comportar tantas unidades, né, nesse sentido. Mas também eu sugiro que algumas universidades entrem este ano, porque vocês precisam testar o sistema, fazer retorno para o Tesouro Nacional sobre problemas ou adaptações que o sistema precisam ter. Tá? Então, eu sugiro que iniciem um processo já de entrada, sim, a partir de outubro. Tá? O CIADES também, o CIADES, na verdade, ele vai ser pago daqui para frente todo pelo Ministério lá, a princípio. Eu digo a princípio porque foi o cronograma me passado do CIADES pelo Tesouro Nacional, inclui 2 tipos de alocação, a alocação primeira deste ano, que vai de junho a dezembro, e do ano que vem inteiro, que é de janeiro a dezembro, para alocar todas as nossas unidades orçamentárias. Então, assim, nesse cenário, o MEC vai fazer essa tratativa lá com o orçamento dele, certo? Por fim, e já adentrando um pouco na questão de orçamento, eu vou falar primeiro sobre os TEDs. TED, termo de execução descentralizada, como está a situação no momento? A situação é que um acórdão do TCU deixou claro e expresso que não pode ter novos TEDs com unidades de prestação de contas vencidas. Não foi um acórdão para o Ministério da Educação diretamente, foi para o Ministério da Cultura, mas as falas elas se reverberam por todos os ministérios. Então, é uma tonância, né? É o que realmente há de acontecer. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos algumas unidades com sistema com relatório de comprimento de objeto não entregue, e outros TEDs eu tenho a situação na qual o objeto ainda não foi finalizado, mas já está vencido o TED. Então, são 2 situações um pouco diferentes. Tá? A prorrogação da vigência ela é permitida, e isso deve ser tratado diretamente com a CESU, de fato. E o relatório de comprimento do objeto deve ser encaminhado direto da CESU para a SPO, posteriormente. Vamos lá. Qual a atribuição da SPO na questão dos termos de execução descentralizada? A gente manda para vocês a ANC, a PF e dá baixa no sistema, dá baixa no CIAF. Essa é a nossa responsabilização lá acerca do TED. Por que eu estou falando isso? Porque vocês, com certeza, têm várias dúvidas acerca de TED. Veja, o que eu puder resolver orçamentário e financeiramente, eu vou resolver. Então, se tiver problemas orçamentários e financeiros, é comigo. Então, vamos lá, um problema. Existem algumas unidades que usou a PF, né, o financeiro que a gente pagou, ou de um TED para outro TED, ou do seu próprio orçamento para pagar o TED. Vai haver problema com relação a vinculações da fonte detalhada. Isso, de fato, é com a gente lá na SPO. Então, aí entra em contato com a gente vai te enviar o financeiro para você fazer o reajuste e depois retornar esse financeiro. Tá? Então, essa parte, de fato, é com a gente. Com relação ao restante, que é uma questão mais de, eu estou com o relatório de comprimento de objeto já pronto, está na CESU. E aí? Eu prefiro que vocês falem diretamente com a CESU, que vai estar aqui na quarta. Porque eu não posso falar pela outra secretaria, porque o TED não está comigo. Tá? Mas, assim, não estou me esvaindo da responsabilidade, entenda. Só que, assim, eu não sei os critérios internos e os procedimentos internos que a CESU adota acerca dos TEDs. Entendeu? Por isso que eu estou falando de uma forma clara para todo mundo ficar no mesmo entendimento. Tá? Com relação ao orçamento agora, entrando um pouquinho mais. Primeiro ponto que já até me falaram hoje foi a questão do superávit e excesso, como é que vai ser tratado. A resposta que eu dou é bem simples. Então, se tem superávit e tem excesso ele tem que estar necessariamente previsto na última reavaliação de receita, porque se não tiver, não tem como nem encaminhar o pedido para a Secretaria de Orçamento Federal. Mas, se vocês têm o excesso e o superávit, façam a solicitação do sistema, a gente vai fazer para a Secretaria de Orçamento Federal. Como todos sabem, na LDO tem um artigo falando que
o superávit e o excesso das universidades, institutos, elas não terão como compensação o orçamento do MEC. Isso é uma tratativa que a gente está tendo junto à Secretaria de Orçamento Federal para ver aonde a gente encontra, então, o cancelamento, porque, afinal de contas, está na LDO e a gente precisa atender vocês e os institutos. A gente está tentando tratar isso. A questão, se vocês já enviaram o pedido e o pedido foi negado, envie novamente. Tá? A minha palavra é que envie novamente. Quantas janelas tiverem, vocês podem enviar o pedido solicitando, porque a gente vai enviar o pedido para frente solicitando. Ok? Já que eu entrei nesse assunto, eu vou falar logo da PLDO 2020. Veja, o texto que foi para o Congresso Nacional não prevê os artigos que está esse ano para favorecendo as universidades e institutos no critério de receitas próprias. Então, este ano, se alguém está tendo algum problema com isso, não é para ter, vocês podem empenhar e pagar sem nenhum tipo de limitação. Ok? Se tiver algum problema disso, favor, liga lá. Pode ligar lá para a gente, porque é algum problema de vinculação do sistema, mas não é para ter. No ano que vem, isso não está previsto na LDO. Ou seja, eu volto para a situação de 2018, a qual eu tenho um limite de empenho que agora vai servir tanto as receitas próprias quanto as receitas da fonte de tesouro. Ok? Limite de empenho. A gente está na pergunta. Limite de empenho. A gente fez uma liberação agora do limite de empenho. Estamos analisando o cenário porque o primeiro semestre irá fechar. Temos a notícia também do PLN 4, que vai vir mais recursos para a educação, mas também esses recursos, como eles virão e como ele virá, na verdade, né? Como esse recurso virá, ainda temos que avaliar na primeira semana, provavelmente do mês que vem vai ter uma reunião, e a gente vai analisar como é que ele vai vir, como ele virá. Né? Ele vindo integralmente tem uma posição, ele vindo parcialmente, a gente aí teria uma outra posição que tem que reanalisar. Nós estamos esperando que ele venha integralmente e que a gente possa atender alguma coisa para as universidades e institutos, sim. E, por fim, orçamento com relação à PELOA 2020, a gente já está na PELOA 2020, tá? Porque o momento que a gente está, na verdade, o momento que a gente está agora, vocês sabem, que é o momento de reestimativa que vocês já mandaram, de estimativa para a PELOA 2020, mas, ao mesmo tempo, também a gente já está fazendo a PELOA acerca de despesas de pessoal, que a gente está estimando e vai enviar até essa sexta-feira agora. Então, a PELOA já está acontecendo. O número com relação às despesas discricionárias, a gente ainda não tem um número definido. Estamos também conversando com o Ministério da Economia acerca desses números e também sobre as outras políticas que o Ministério está querendo desenvolver e que, de certa forma, vai ter que também contar com mais recursos e outras coisas que chegaram também. Então, assim, a PELOA 2020 ainda não tem um número a passar, não tenho esse número exato a passar. Nós estamos lutando, de fato, para que o nosso orçamento seja, no mínimo, o orçamento deste ano, né, o de ano 2019. Existem, claro, vocês conhecem, de fato, a Emenda Constitucional 95, que acaba comprimindo muito os gastos das nossas despesas discricionárias, tendo em vista as despesas obrigatórias. Mas essa negociação ela se dá junto em caráter técnico, e aí depois a decisão é, de fato, o critério do Ministro da Economia, junto com a conversa junto com o Ministro da Educação. Mas os nossos argumentos junto à Secretaria do Orçamento Federal sempre são técnicos. Tá? A gente não entra em vieses outros, a gente entra no viés da necessidade real. Entendeu? É isso que a gente vai argumentar sempre lá com eles. Bem, isso era o que eu queria, os pontos que eu queria levantar para vocês. Agora eu queria abrir para vocês para as perguntas e o que eu posso esclarecer ou de demanda. Até porque as coisas que eu falei aqui do CIADES foram até demandas do Forplan, né? Que eu tive o Forplan dia 12, eu tive lá no Forplan, e aí eu já pude pegar algumas dúvidas dele, trazer para casa, fazer meu trabalho para depois informar eles. Então, assim, eu já trouxe já com base nisso.
Então, está aberto, por favor. As emendas estão liberadas? As emendas já estão liberadas? Deste ano? Sim? Estão. Estão? Estão. Ah, tem a Mas, informação veja, que estão bloqueados. não, bloqueia. Então, bora lá, emendas. É bom até falar nisso, foi bom você não tocar. O processo de emendas, ele acontece com relação ao empenho, né? O parlamentar ou a bancada estadual, que é aquela emenda de RP7, Sim. ela recebe um limite. Ela, tanto quanto a bancada, quanto o parlamentar. Os dois vão analisar acerca da priorização de suas emendas. Então, ele tem emenda no MEC, tem emenda em outros lugares. Então, ou até em várias entre universidades, institutos, e ele vai priorizar. O que ele não priorizar, a SOF automaticamente bloqueia. Nem a gente nem entra nesse critério. Então, o que ele não priorizar, a SOF automaticamente bloqueia. O que ele priorizou, aí vocês fazem um plano de trabalho sendo aprovado pela CESU, a gente libera o limite de empenho. Então, assim, não tem nenhuma... Então, depende, então, do parlamentar. Depende do antes do parlamentar. priorizar, e tem alguma coisa a ver com Casa Civil, que ele tem, fazer essa prioridade, ele entrega na Casa Civil ou ele entrega onde? No CIOP mesmo. Então, o que acontece? O Ministério da Economia, ele abre o sistema para que ele entre o parlamentar de todas as emendas dele, todas as 25 emendas, e ele priorize uma a uma. Isso está aberto. Tá aberto. Ok, obrigada. Acho que a gente podia sentar para a gente fazer uma organização por blocos, né? Então, perguntas. Mais alguém inscrito? Maurício, o FMG. Mais alguém? O NB, Márcia. NB. Mais alguém? Então, Maurício, por favor. Boa tarde, Adalto. Agradecemos a sua presença aqui. Eu tenho duas perguntas. Quer dizer, uma, eu acho que vai ser mais uma provocação, que eu acho que você não vai ter muito jeito de nos responder, mas eu acho que com todos que estamos aqui, nós estamos com uma angústia muito grande, né, em relação não só à questão do bloqueio, mas com relação à questão da liberação de limite, né? Então, nós recebemos 8%, quer dizer que se a gente tiver uma perspectiva de receber 8%, nós estamos com uma execução mais ou menos regular, né? Mas nós estamos, todas as universidades, acho que pode falar, que sem condição de planejar nada, quer dizer, nós estamos cansados de fazer contas. Não sei se todos se lembram, em Belo Horizonte, no nosso encontro, a perspectiva de bloqueio era de 20%, aí toda a equipe fazendo coisa de 20%, de repente veio 30%, e a preocupação muito grande, tanto em relação do orçamento, mas quanto à relação de limite, é que além da possibilidade de planejamento, em junho nós fomos quase jogados na condição de inadimplência, né? Porque a primeira notícia é que a gente não teria realmente orçamento em junho. Então, essa é uma coisa que eu queria ver se da SPO e se do MEC a gente tem alguma perspectiva do ponto de vista de um planejamento, né, algo que possa dar uma luz para todos aqui, do que a gente vai fazer, porque realmente, eu conversando, pelo menos com as universidades do Sudeste, é uma situação muito grave, não existe gordura
nas instituições, são centenas de servidores terceirizados já em aviso prévio, quer dizer, uma situação muito séria colocada para o Brasil inteiro. Essa é a primeira. Agora, a segunda, com relação aos CIADs, eu fiquei muito preocupado, porque eu acho que todas as universidades aqui também estão tendo que lidar com essa, não sei se é a reformulação, mas a revisão do CIAD, do CIORG, né, que nós temos até o final de julho, né, para apresentar uma revisão. E eu fiquei um pouco assustado quando eu vi que a pessoa em Brasília que está responsável pelo CIORG, que pelo decreto vai ser o sistema que integraria tudo, não tem ideia do que é o CIADES. Então, eu quero ver se nesse sentido, no caso do CIADES, se está pensando nessa integração dos sistemas federais. Obrigado. Professora, você leva lá? Essa decana da UNB. Boa tarde a todos e a todas. Professora Lucília, decana de Administração da Universidade de Brasília. Primeiramente, eu queria reforçar o que o Maurício falou aqui, me antecedeu, mas eu vou voltar à minha questão especificamente com relação aos CIADES. Não que há preocupação com relação à nossa situação orçamentária não seja tão importante, mas acho que outras pessoas também, né, estão preparadas aí para fazer questionamentos sobre isso. A grande preocupação, a gente já vem discutindo um certo tempo, já assistimos palestra com o STN, partindo do princípio que as universidades já tinham uma organização, diferentemente dos demais órgãos, todas as universidades tinham seu sistema de controle de patrimônio. Então, assim, não que a gente não queira ter um sistema integrado. Hoje o CIAF é a maravilha, ninguém discorda disso. E outros sistemas que a gente tem. O problema é o nível de organização que a gente tem e a maioria das universidades também já tem um sistema de gestão integrado, não possibilitar que a gente faça, pelo menos até então, né, a migração do que a gente tem hoje já cadastrado e com relação ao patrimônio. Então, diferentemente, né, de vários órgãos, as instituições já têm, né, um controle do seu patrimônio e que seria minimamente recomendável que o novo sistema não só a gente não tivesse que pagar por ele, como os demais sistemas do governo, já que é interesse do governo ter o controle, né, de patrimônio, de movimentação financeira, que é saudável isso, eu não questiono. Aí a outra questão é que fosse possível, né, a gente ter um barramento com os sistemas que a gente tem, né, que é uma questão que a gente já vem discutindo alguns grupos, mas gostaríamos de contar, né, com o apoio do MEC, para que essa proposta de ter um barramento entre o sistema, né, que a maior parte das universidades utiliza com os CIADES, né, que seria muito mais palatável, né, a gente ter que incorporar esse novo sistema. Era isso. Nós temos, para fechar o primeiro bloco, Inessa, Tiago e Denise. Inessa. Boa tarde a todos, boa tarde, Adalto. Inessa Salomão, do Cefet Rio, diretor de Administração e Planejamento. Eu queria complementar a pergunta que foi feita aqui pelo Maurício, no seguinte sentido. Na verdade, ele está falando do custeio, da questão que a gente está diretamente relacionando com o bloqueio, mas veio os 8%, ainda tem mais uma diferença até chegar no bloqueio, que também está no radar de todo mundo, né? A gente está preocupado um pouco com como é que vai ser esse planejamento aí para os próximos meses e qual a perspectiva. Mas, além disso, tem do lado do investimento a questão da emenda do relator.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a perspectiva que a gente tem, porque os recursos eles estão muito reduzidos, né, proporcionalmente aos últimos anos, e a emenda do relator ela faz uma diferença enorme no orçamento de muitas IFES. Muito bom, Inês. Na verdade, a minha pergunta é um pouco complementar à sua, né? Na verdade, a gente estava falando de que, até agora, poucas universidades, nem todas as universidades, receberam apenas 10% de investimento. Algumas não chegaram a receber nada até agora, e a gente já está na metade de junho. Então, obras tendem a ser paralisadas por falta de complementação, e bem como salas e demais espaços podem ser deixar de funcionar porque não tem condições de computadores, alguns equipamentos mínimos como computadores e ar-condicionados. Então, qual a perspectiva de liberação de capital para o exercício de 2019, quando a gente teria um novo aporte? E o segundo ponto era com relação aos cortes. A gente está com 48%, então realmente o primeiro semestre está garantido, mas em algum momento a gente vai precisar tomar medidas drásticas que não voltam. Então a gente precisa ter um pouco mais de clareza de quando vamos começar, se a gente continua seguindo o planejamento inicial, ou seja, tendo como meta receber 100%, ou se qual vai ser a nossa postura, porque a partir do momento que a gente cancelar determinados contratos, e a gente não vai ter como fazer novas licitações, e a gente também não tem como manter alguns contratos sem dar como garantia a dotação orçamentária. Então, esse cronograma, como é que vocês estão planejando ou pensando esse cronograma de desbloqueio dos orçamentos de custeio? E agora, Denise, para a gente finalizar o primeiro bloco. Boa tarde a todos. Sou a professora Denise Imbrois, decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional do UNB. Eu tenho algumas perguntas, quero evitar repetir, mas como as preocupações são comuns a todos nós, eu acho que é importante manifestar as nossas dúvidas aqui como Universidade de Brasília. A primeira coisa é com relação ao superávit que foi utilizado ano passado para pagamento de nativo e aposentado. Eu gostaria de saber se o MEC tem alguma discussão com o Ministério da Economia para o retorno desse recurso e uma liberação, mesmo que ela fosse parcelada para as universidades. Se isso aí já foi discutido, dada a importância desses recursos para a universidade, né? Ela arrecadou esses recursos com a finalidade ligada à sua missão constitucional de ensino, pesquisa e extensão, e esse recurso, de uma hora para outra, ele foi utilizado para outra finalidade, que é pagamento de despesa obrigatória. E acho que é importante essa discussão ser levada, porque, no caso da UNB, a portaria previa 80 milhões de reais no final, por meio de muita discussão com vocês, né, a quem eu agradeço, e também com a SOF, a gente conseguiu reduzir para 70,3 milhões de reais, o que é 70% de todo o superávit que a gente tinha em conta. Então, acho que é importante a gente buscar uma solução de resgate e recomposição desse orçamento de superávit. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta acaba estando ligada a isso, que é a questão de solicitação de autorização de superávit e excesso de arrecadação, sem troca de rubrica, né, neste ano de 2019. Nós já pedimos, nós fazemos parte dessas universidades que já pediu e teve seu pedido negado. Estamos pedindo de novo, já pedimos nesse momento também. Gostaria de saber se alguma IFES já teve autorização para que a gente tenha excesso de arrecadação. No caso da UNB, são as duas coisas, né, excesso e superávit. Se alguma IFES já conseguiu isso sem troca orçamentária nesse ano 2019. A outra questão é a questão de... Eu queria um esclarecimento, por que houve a opção esse ano, em 2019, de bloqueio para além do contingenciamento? Quero crer que o próprio contingenciamento, né, ou seja, o limite que nos é dado, por exemplo, agora nós estamos com 48% para despesas de custeio, 10% de investimento,
ele já seria mais do que suficiente para regular a efetivação de despesas de universidades federais. No entanto, para além disso, houve um bloqueio orçamentário que, de fato, está trazendo uma situação, do ponto de vista de rotina de gestão administrativa de universidades, muito complicada. Isso nos impede... Duas coisas sejam disponibilizadas para a gente, de fato. E disponibilizando a gente de fato, a gente muda o cenário de bloqueio. Aí, de fato, a gente está tratando de uma outra questão. Com relação e com relação ao bloqueio, só falando a última questão, eu compreendo como está apertada a situação, de fato, de vocês. E, assim, só para finalizar, o bloqueio a gente fez de uma forma, mas não necessariamente a sua unidade, ponto a ponto, pode não precisar daquele orçamento naquela hora. Então, o que acontece? Vocês podem fazer o remanejamento entre bloqueios, tá? Isso para a gente da SPO não faz diferença alguma. Não faz diferença se você vai bloquear mais em uma ou outra ação de acordo com o seu planejamento, isso não faz diferença. Mas eu torço bastante para que a gente tenha uma melhoria de fato e a gente consiga desbloquear todo o orçamento de vocês. Com relação ao limite de empenho de investimento, a gente tem uma expectativa de, no início do mês que vem, fazer uma outra liberação. Tá? No início do mês que vem, fazer uma outra liberação do investimento. E com relação ao limite de empenho de custeio, o 100% é sempre o nosso caminho, tá? De atender o custeio das universidades. Então, aí eu já completo até com a pergunta da Inessa, né, que ela falou sobre as emendas de relator. Então, a gente, pelo menos pelo que a gente vem conversando com vocês pontualmente, entende que a prioridade máxima de vocês é o custeio normal de vocês, ou seja, garantir todo o custeio. Dessa forma, como é que a gente age na SPO? A gente tenta garantir o máximo de custeio, ou o custeio total integral de vocês, certo? E depois disso, se eu tiver ampliação de limite de empenho, eu começo a fazer a execução das emendas, porque, afinal de contas, se eu começar a executar a emenda agora, eu não estou nem garantindo o custeio de vocês. Então, acho que fica um pouco mais complicada a situação. Tá? Então, a gente tenta primeiro o orçamento que, de fato, foi para o Congresso, o custeio todo, atender o custeio todo, e aí sim a gente consegue depois uma liberação. Só marcar aqui. Só um minuto. Aqui. Tá. CIADES. Vamos lá. O CIADES vai fazer a integração com outros sistemas federais, sim. Não sei de quem vocês tiveram informação de que vocês vão ter que pagar pelo CIADES. Eu não sei de quem foi que teve, mas eu tenho da subsecretária do Tesouro, certo? E ela me falou exatamente quanto é que vai custar o CIADES esse ano e ano que vem. Tá? E não existe pagamento para as universidades que adentrarem a partir desse programa. Existe o pagamento do que aconteceu antes, que é a situação que eu dei de quem pagou, mas eu vou ter de volta? Não. Então, assim, eu não sei quem foi que deu essa informação. É importante até você me falar, porque eu vou ligar lá no Tesouro Nacional e procurar saber quem é que está vindo para os fóruns falar sobre o CIADES, porque eu preciso saber e alinhar com essa pessoa o que é que ela está falando, porque não existe essa questão do pagamento, tá? Aqui já foi... Bem, com relação ao crédito sem compensação, né, das fontes próprias, nenhuma unidade até agora conseguiu esse orçamento. E então, Denise, assim, a resposta foi que ela não tinha orçamento aonde cancelar lá, que acho que eles até te passaram essa resposta. Mas assim, a gente vai continuar tentando e forçando, tá? É por isso que eu estou falando, PES solicita novamente, mas até o momento nenhuma conseguiu, tá? Com relação ao superávit que foi utilizado para ativos do ano passado, o MEC, ano passado, mandou um documento para lá, para o Ministério do Planejamento à época, acerca dessa questão. Não vislumbramos o retorno desse superávit, tá? Isso. Nós não vislumbramos essa questão do superávit, como a gente já falou em outras reuniões, não só no Forplad, mas com vocês. Em momento nenhum a gente foi
instado acerca desse processo, a gente foi levantado, foi comentado com a gente pegou o Diário Oficial da União de manhã e olhou, e quando olhou estava lá o cancelamento. Então a gente realmente não participou de absolutamente nada dessa questão do cancelamento do superávit lá para pagamento de ativo e aposentado. Eu acho que eu respondi todo mundo aqui integralmente, eu acho. Se não respondi, podem, por favor. Temos Tânia, temos Wilson, temos Gambini, temos... Desculpa, professor, não sei seu nome. Miguel, né? Miguel. A gente completa e a gente... por fim, a gente tem mais uma vez a professora da UNB. Ok? Fechamos. Anaílson. E aí a gente fecha o bloco. Tânia, por favor. Alô? Boa tarde, Adalto, Tânia, da Unifesp, tudo bem? Minha pergunta é um pouco técnica. Você falou da possível entrada do 1 bilhão do PL, esse já é certo, e de um recurso da Petrobras. Como que esse recurso entraria? Ele vai vir como um crédito suplementar, como crédito adicional? Porque ele não pode, em tese, por isso que é técnica, de repente eu estou completamente enganada, entrar literalmente, diretamente, como uma suplementação ou como uma substituição dos recursos que já estão lá. Então, só essa curiosidade, se isso já está decidido, e se ele entrará como crédito e se haverá limite para esse crédito, né? Porque pode entrar como crédito e, eventualmente, não ter o limite. Obrigada, Wilson, né? Boa tarde a todos. Minha pergunta para o Adalto, eu até já conversei com ele, mas acho que para a plenária é interessante. Qual a informação, qual a perspectiva que ele tem sobre a PELOA 2020? Pela legislação, vai ter que rodar a matriz. Também tem informações oficiais que o MEC tem a primeira previsão de limite, mas continua negociando. Então, acho que nessa linha, para passar a informação para a plenária, que acho que todo mundo está preocupado, além de 2019, sobre 2020. Gambini. Alô? Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Adalto. A troca? Bom, boa tarde, Adalto. Não, eu vou na linha do Wilson. Acho que você fez aí um pronunciamento, né, sobre o trabalho que vocês estão fazendo com relação à PELOA 2020. Fez questão de registrar que vocês estão tendo cuidado de ter uma análise muito técnica, e eu não duvido disso, do rigor técnico, mas acho que justamente esse rigor técnico do cenário que vocês estão trabalhando para o ano que vem pode ser o grande instrumento político, né, de ação da universidade, para que a gente saiba também como a gente vai construir o nosso posicionamento. Quer dizer, se vocês trabalham com o cenário dos impactos cada vez crescentes da emenda constitucional 95, é possível a gente enfrentar esse debate publicamente? Ele, de alguma forma, já permeia o Congresso Nacional, né, que a manutenção, né, dos limites impostos pela emenda, ela começa a inviabilizar objetivamente o funcionamento da mais diferentes espaços dos órgãos da administração federal. Acho que se você pudesse também, na mesma linha do Wilson, avançar mais sobre como vocês estão trabalhando isso, acho que é importante, considerando, inclusive, essa questão que está nos afligindo, que é o segundo semestre de 2019. Você colocou duas questões aí, que é essa que a Tânia traz, né, que é esse 1 bilhão, mais a possibilidade dos recursos da Petrobras.
Vocês estão trabalhando com esse cenário, com a possibilidade que a gente vai avançar, né, na liberação do orçamento, com isso a gente continuar minimamente planejando as nossas ações e construindo as nossas possibilidades, que acaba de alguma maneira, olhando, um tem a ver com o outro, quer dizer, se o cenário é muito desastroso, se a perspectiva é muito ruim em 2019, 2020, então, né, como se trabalha, né? E aí tem uma outra questão que acho que o Tiago até colocou na abertura, né, de que assim, né, a relação das universidades com o MEC é essencial, e a possibilidade de construção desse discurso comum, né, daquilo que é importante para a manutenção, para o funcionamento da universidade, em última instância acaba fortalecendo as iniciativas que o MEC tem, né, como ação de política pública na educação. Miguel, né, professor? Boa tarde a todos, boa tarde, Adalto, boa tarde, Tiago. Queria agradecer por estar aqui representando a Universidade Federal de Uberlândia. Sou diretor de orçamento e estou aqui representando a pessoa do professor Darizon Alves de Andrade, que é o nosso pró-reitor de planejamento. A minha questão aqui é um pouco mais técnica, é com relação a... Você estava falando sobre a PLOA, não, a PRDO, que está sendo, né, já enviada já para votação. E a minha preocupação, que você falou acerca dos limites, né, de recurso tesouro e receita própria, esses limites vão ser novamente agregados a partir talvez da PLOA de 2020, não sei se seria 2020 ou 2021. Quer dizer, é muito grande a minha preocupação, porque a nossa arrecadação, no meu entendimento, eu penso que da maioria das universidades, não deveria ser atrelado, né, às fontes de recurso do Tesouro, uma vez que são arrecadações próprias, e isso tira bastante parte da autonomia das universidades. E essa é uma questão. Hoje nós estamos encerrando aí a nossa previsão para a receita de 2020, né? Estamos encaminhando hoje, através do CIOP, aí, para a SPO, e nós tivemos muita dificuldade também em apresentar as origens, né, os lastros das receitas, com relação a muitos temas, como a gente tem uma receita que chama termo de acordo de conduta, que é uma receita esporádica que a gente recebe às vezes do Ministério Público, né, e não tem como a gente prever. E, além de umas outras receitas que a gente não tem como estar subsidiando com lastros, né? E, bom, essa é a minha preocupação, ok? Muito obrigado a todos. Anailson e depois professora decana da UNB. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adalto. Anailson da UFRN. Há uma preocupação também, complementando a PLOA, a questão aí, como é que a gente vai incluir a questão do Reúne, né? Também ficou aqui, como vai trabalhar lá e tudo, que é preocupante para todos, né? Essa questão da maturidade desse programa e o recurso cada vez mais escasso, né? Como é que está pensando nisso? Outra coisa, Adalto, não ficou claro ainda a questão abordada aqui sobre os sistemas que as universidades utilizam, né? Que está obrigado, a primeira portaria nos obriga até o próximo ano, novembro do próximo ano, migrar para o CIADES. A gente tem diversas universidades que utilizam sistemas de universidades, né? Santa Maria tem um sistema próprio que utiliza alguns, o UFRN, o CIPAC, muitas universidades utilizam, e a gente realmente quer ter a certeza e tudo, esse apoio para que haja realmente o barramento desse sistema, porque você não perde o seu trabalho, e sim agrega, né, esse patrimônio já construído ao longo do tempo, num sistema desenvolvido para universidades, e que interage com diversos outros sistemas acadêmicos, sistema de recursos humanos, sistema de planejamento. Então, são diversos sistemas juntos que, se porventura não houver esse barramento, é uma perda muito grande de esforço, de sacrifício ocorrido ao longo desse tempo. Obrigado. Só falta a Lucília. Só para complementar, que, na verdade, o barramento que eu estava falando era com os nossos sistemas, né? Quando eu comecei a falar, disse que quase todas as instituições
possuem, né, sistemas de patrimônio, né, e parece que não era a realidade dos órgãos lá do Ministério, mas nas universidades a gente tem sistemas próprios e temos também, né, a grande maioria já está implantando o CIPAC, o SIG, né, que tem o CIPAC, né, e nesse sentido foi que a gente estava fazendo um apelo que pudesse haver um barramento, né, que o MEC pudesse atuar, né, nos ajudando aí, né, fazendo pressão ou nos acompanhando, né, neste apelo que acontecesse, né, uma possibilidade de barramento. E a outra coisa durante todo o processo de discussão, né, desse sistema, sempre se falou em pagamento, né, inclusive, né, que o MEC iria custear as universidades que aderissem este ano, né, ao sistema. Então, assim, eu não sei por que você pensa que é de graça, né? Porque durante todo esse tempo a gente está escutando que vai pagar e pagar proporcional à quantidade de bens que a gente tem, né? O que nos preocupa bastante nesse cenário, né, de carência. Então, aí quem tem, acho que, ido nos fóruns e falado na comissão de TI, acho que é Cristina, né? Cristiane, da STN. Mas acho que a Inessa pode nos dar a informação mais correta com relação a isso. Só duas complementações, Tânia, Inessa e Charles. Eita, 3. Mais um apareceu. Charles. Então, Adalto, só para complementar aquela pergunta, da mesma forma, dependendo de como ela entre, como seria repassado esse recurso para a gente, se ele não é um orçamento nosso? Então, seria por TED isso? Né? Qual a perspectiva que você tem a respeito disso? E só uma coisinha, o processo da LOA, ele vai ser compartilhado conforme o decreto estabelece? Da PELOA, né? Da PELOA, o fórum será convidado através da sua comissão de modelo, como tradicionalmente ou não haverá essa comunicação? Adalto, só para esclarecer, no sentido que a Anaílson e Lucília colocaram a respeito do SEAD. A gente tem um histórico do que está acontecendo. Na verdade, a gente está discutindo isso já desde o ano passado, antes mesmo de sair a portaria, tá? Em nome da Comissão de Administração, na verdade, porque eu coordeno a Comissão de Administração aqui no FORPLAD, e o Cefet foi a primeira instituição a implantar o SEAD, primeira instituição de ensino do Brasil a implantar o SEAD. Então, a gente está acompanhando isso desde o início. Como é que isso chegou nas nossas instituições? Chegou através de uma proposta comercial do SERPRO. Tá? Então, eram propostas individualizadas, não tinham essa lógica de grupo. A gente veio atuando e conversando com a STN desde o ano passado, eu especificamente desde maio do ano passado, mas o FORPLAD mais especificamente desde outubro do ano passado, e nós tivemos a participação da Rosilene da STN, agora no início desse ano, com a gente no fórum, nesse mesmo fórum que aconteceu em Belo Horizonte, quando ela colocou a questão de que haveria sim o pagamento. Ao que me consta, e eu venho acompanhando de perto isso, depois disso houve outras conversas, foi também com o CGTIC, que é o Colégio de Gestores de TI da Andifes, FORTI, que é o Fórum de TI do CONIF, e mais o próprio MEC, a respeito de se fazer um pacote geral, e que isso sim poderia ser custeado pelo MEC. Então, isso é uma coisa mais recente do que toda a discussão que a gente vem travando. Para além disso, a gente também está conversando junto ao CGTIC e entendeu que a proposta do CGTIC é no sentido do barramento, para que os sistemas que já estão implantados eles se comuniquem e o SEAD seja alguma coisa mais estruturante e que não tenha custo para as instituições. Porque uma coisa é o MEC aportar recurso 2019, 2020 e depois deixar na nossa conta do discricionário. A outra coisa é como sistema estruturante, como um SCDP, um CIAF, um CIORG, isso não ter custo direto para as nossas instituições. Então, a pergunta que fica, quer dizer, a confusão toda que fica é
Começamos com uma proposta comercial, agora estamos falando de um modelo ou outro de contratação. Que modelo é esse? E só para fechar a minha fala, eu já informei para quem faz parte do GTI, para a Nacional, que parece que vai ter um workshop sobre isso no início de julho. Eu talvez imagino que não tem informação completa sobre isso, mas, por outro lado, a nossa preocupação são muitos itens, a proposta comercial ela é altíssima, a gente está fazendo um levantamento do impacto disso nos orçamentos, e não é pouco, tá? E não é viável a gente, num momento como esse, aumentar a nossa execução de custeio para fazer frente a isso. Então, é nesse sentido que a gente pede auxílio de vocês da SPO nessa negociação. E não resolve toda a nossa dificuldade de sistemas, né? Então, o conjunto SIG é um conjunto que pega, inclusive, a parte acadêmica. Se a gente está só substituindo por uma parte administrativa, está deixando uma outra parte de lado. Obrigado, Charles Dan, da Universidade Federal de Rondônia. Na verdade, o que eu tenho a dizer é em cima de um comentário do próprio Adalto, assim, que vai levar uma informação sobre quem está falando alguma coisa que está gerando um desencontro aí. Eu estou conversando aqui com o nosso gestor de TI, lá na Unir, e porque na semana passada nós fizemos uma reunião lá para a gente decidir, vamos para o CIPAC, vamos para o CIADES. Né? Fizemos a aquisição do CIPAC e tal, e aí eles nos passam a informação de que o CIADES seria pago, tem até uma projeção que seria muito mais caro lá, que em cima da que a colega falou, que tem número de itens e tal, cadastrados, e que também estavam trabalhando numa nova portaria, que cairia, não, e em cima das informações que ele nos passou, nós em reunião, lá no nosso trabalho, decidimos que usaremos o CIPAC, por conta dessa situação de que haveríamos que pagar. Né? Bom, mas é uma contribuição, isso aí precisa ser resolvido, porque causa uma indefinição para a gente. Né? Se eu tenho um sistema pronto para mim e que eu possa usá-lo sem custos, eu posso eliminar um custo que eu já estou tendo. Né? Eu prefiro ir para o que está pago, muito embora dá esse conflito que o colega falou. Nós compramos um módulo muito maior para integrar muito mais informações e aí o lado acadêmico fica todo fora. Né? RH fica tudo fora. Então, a gente precisa ter uma definição melhor sobre isso. Tá bom? Ok, então, com essa pergunta, a gente encerra o bloco de perguntas. Né? Ainda temos a apresentação da professora Tânia Bacelar, e a gente finaliza agora, passa para o Adalto finalizar, fazer suas considerações. Ok? Desde já a gente já agradece sua participação no fórum e esse diálogo que a gente vem sempre tendo com o MEC, na figura, sobretudo, da SPO e da CESU. Bem, eu vou começar com o tema dos CIADES, tá? Porque desculpa, eu esqueci de responder a sua pergunta no bloco anterior. Bora lá, CIADES. Não é de graça. A gente está pagando para vocês. Tá? A gente pagou 2019 e vai pagar 2020. Não é de graça. Qual é a projeção que a STN me passou? Vai ser uma contratação realmente única. A gente vai passar o correspondente a todas as nossas unidades orçamentárias para ele em 2019, 2020 e 2021 para frente, não tem mais repasse nenhum. Por isso que eu estou falando que vocês não têm que pagar nada. Vocês não têm que pagar nada. Quem está pagando é o MEC por vocês. Ok? Então, assim, se tiver qualquer outra informação dissonante, você fale com a pessoa e me fale quem é a pessoa que está falando. Porque, assim, a Rose, inclusive, estava na reunião na qual a gente aprovou esse método, né, e a gente aprovou que a gente iria fazer esse repasse. Vamos lá, por que a gente está fazendo esse repasse? Porque é obrigatório pela portaria do ano passado. Então, a gente é obrigado a aderir a esse sistema. Não tem uma faculdade do Ministério da Educação não fazê-lo. Então, é obrigado. Com relação à conversa com outros sistemas, bora falar assim, né? Já perguntei 2 ocasiões diferentes para a Secretaria do Tesouro Nacional, ao qual me
enfatizou nas duas vezes que não vai haver integração entre sistemas alguns. Então, não vai ter nenhuma integração com outro sistema. Pode ser que isso mude? Pode ser. As duas posições que eu tive até agora foram essas, ok? Você falou do workshop, é interessante, eu falei até aqui com o Tiago, seria interessante as universidades participarem sim, tá? Ou alguma comissão ir lá participar, porque vocês sabem muito mais dos seus problemas diários do que eu. Eu sei mais sobre essas questões que eu estou tratando. Então, os problemas diários realmente são muito mais sensíveis. E realmente a questão da incompletude, né? Porque afinal eu estou pegando o CIADES para apenas um recorte, vocês pegaram outro sistema para outras coisas. Então, é importante levar isso até para esse workshop, porque a gente começa a tratar com a Secretaria de Tesouro. Olha só, eu tenho uma outra solução. A solução já está posta, atende mais coisas. Essa solução sua vai atender mais coisas também? Então, a gente começa a tentar a conversar com o Tesouro acerca dessas problemáticas que estão realmente acontecendo. Ok? Agora eu vou Tânia. Como entraria o recurso da Petrobras? Agora eu vou na ordem da Tânia, né? O recurso, tanto do UMBI quanto do recurso da Petrobras, é a ampliação do limite de pagamento para o Ministério o limite de empenho e pagamento para o Ministério da Educação. Essa é a informação que a gente tem até o momento, tá? Mesma coisa. Não gera orçamento novo. Não gera orçamento novo. E aí você me perguntou acerca acerca de como vocês, na verdade, foi o Gabini, como vocês estão trabalhando com isso. A gente está trabalhando com a seguinte ideia, a gente tendo todo esse recurso, o recurso é para desbloquear completamente vocês e ampliar o limite de empenho para as universidades. Esse é o nosso viés, ok? Esse é o nosso caminho a trilhar. Agora, mais uma vez, a questão é, quando eu estou trilhando o caminho, se vai vir o caminho que a gente está planejando, tá? Mas, assim, o nosso caminho trilhado é esse é o nosso foco. Tanto é que, e eu repito o que eu falei antes, o nosso foco é liberar todo o limite de empenho de custeio para vocês. Esse é o nosso foco inicial, tá? Então, com base nisso, esse é o nosso planejamento. Aí eu vou falar sobre o Wilson, junto com a Tânia, me perguntou acerca da Peloa. Bem, Peloa, a gente já teve sim uma previsão de limite, mas a previsão de limite não nos satisfaz e é por isso que a gente está negociando junto com o Ministério da Economia acerca de ampliação para a realização, para a efetivação da Peloa. Então, a gente já teve uma sinalização, sim, mas esse limite não se faz necessário. Com relação à participação das universidades, sim, elas vão participar do processo de Peloa, como sempre tem ocorrido. Ok? Então, não tem nenhuma alteração acerca desse processo. Esse processo continua a mesma coisa. O que a gente está fazendo agora são despesas de pessoal, né? Então, pessoal, contribuições, benefícios, sentenças. Então, é esse tipo de que a gente está fazendo agora, sem a participação de vocês. E que, assim, na verdade, no futuro, pelo menos o que a gente na SPO lá está começando a trabalhar agora, vai ser exatamente começar a trabalhar junto com vocês também essas projeções, tá? Mas aos poucos, porque de fato, assim, a gente sabe que primeiro vocês não têm tanto pessoal para fazer tantas projeções assim, né? Porque vocês já fazem projeção de receita, ainda tem que fazer a projeção da Pelu, mas assim, vai ser um processo mais, eu posso dizer até moroso, porque também eu preciso fazer uma outra coisa que eu falei aqui, né? Que, na verdade, o Miguel falou, né? A questão do lastro para as receitas próprias. E aí eu junto as duas coisas. A questão é o seguinte, a gente está tentando também, a gente está pensando nisso, está trabalhando nisso, para ver se a gente faz uma capacitação pontuais para vocês, acerca tanto de pessoal quanto de receitas próprias, para facilitar exatamente essas questões de como estimar algumas receitas. Então, a gente já tem alguma experiência em algumas coisas, então a gente está pensando em fazer essa capacitação com as universidades, sim, tá? Para ficar mais fácil. Seguinte, o que é que a gente faz nas projeções de pessoal? A gente faz como está agora fechado. E aí, no ano que vem, sempre há uma reserva que, com essas entradas e com as promoções, acaba a gente suplementando automaticamente lá vocês. Tá? Reúne.
reúne, a matriz, com relação à matriz reúne e a matriz da Andifes, a OCC, assim, olha, eu realmente não tenho a propriedade para falar sobre ela, porque quem faz todo esse tratamento, que é o que eu acabei de falar, que as universidades participam, é a Secretaria de Educação Superior, a CESU. Tá? Então, seria interessante mais vocês perguntarem acerca disso para o Wagner, que vem aqui, ok? Isso. Aqui o outro ponto, né? Os artigos realmente foram enviados sem os artigos da Receita do ano que vem. Então, o que significa que realmente, ano que vem, o limite para receitas próprias vai confrontar com o limite de fonte de tesouro. Então, ano que vem a gente não tem esse artigo para ser exceção. Não, ele está em tramitação no Congresso. Ainda pode ser alterado, tá? Matriz reúne, CA, desintegração do sistema. Eu acho que eu atendi todo mundo. Eu acho que eu falei todo mundo. Alguém tem alguma questão? Não, né? Então, só finalizando, gente, agradeço aí o convite. É sempre bom participar do Forplad, porque eu também começo a entender mais detalhadamente as demandas de vocês e fica mais fácil até para eu fazer as articulações que são necessárias lá dentro do Ministério e junto também com o Ministério da Economia. Agradeço a mudança de horário mais uma vez e eu estou sempre à disposição, assim como a SPO, para qualquer coisa que os senhores precisarem. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Adalto. Os nossos agradecimentos ao palestrante Adalto Rocha de Matos, subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, também ao coordenador nacional do Forplad, senhor Tiago José Galvão.